foi aceitável diante de Deus. Então Jesus nos comprou para Ele se deu em nosso favor, e pelo seu ato de sacrifício naquela cruz, agora todo aquele que olhar para Jesus e crer de todo o coração que Ele é o Cordeiro Santo de Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias de Deus e que Ele veio para nos dar perdão e salvação, e todo aquele que olhar para Ele e crer de todo o seu coração, Deus o perdoará dos seus pecados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, que se deu na cruz por nós. Aleluia. Jesus se trocou, Ele se doou por cada um de nós. Então, se você quer ter o perdão de Deus, se você quer ser aceito por Deus, você precisa reconhecer Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. Amém. Porque você não podia ir àquela cruz. Eu e você não podíamos ir até aquele Calvário. Nós não suportaríamos tamanho sofrimento. O nosso pecado era muito grande. O nosso pecado nos impedia, porque não havia nada em nós que agradasse a Deus. Não havia nada em nós que, dando a nossa própria vida para sermos salvos, Deus o aceitaria, porque nós somos pecados, feitos em pecados, criados em pecados, homens caídos, prostrados, mas foi preciso alguém santo se dar por cada um de nós. Uma vez andando pelos caminhos da Galileia, pelas ruas das cidades da Galileia, certa vez Jesus, sendo perseguido por um grupo de religiosos, ele então olhou e disse: quem de vós me acusa de pecado? E ninguém o apontou, ninguém o julgou, porque ele não tinha. Em tudo ele foi perfeito, em tudo Jesus Cristo foi justo, até na sua ira santa ele foi justo, em tudo ele foi imaculado. Por isso que Deus aceitou o seu sacrifício para me salvar, para te salvar e para nos salvar. Mas só podemos ter a salvação em Jesus, porque quem comprou a salvação para nós foi Jesus, foi no Calvário, por mim e por você. Mas para você conquistar essa salvação, você não precisa passar por uma via cruzes, você não precisa subir a cruz e morrer. Não, você só precisa olhar para Jesus e crer de todo o seu coração. Jesus, numa linguagem bem simples, ele é o nosso passaporte para o céu. Ele já declarou isso em vida: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para ir a Deus, para receber o perdão de Deus, para obter a vida eterna, para viver eternamente, como Jesus também declarou em outro momento: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Para você obter a vida eterna e o perdão de Deus, você precisa crer que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, porque nele nós temos perdão e salvação. O Calvário, ele também representou esse lugar de vergonha. E em quarto e último lugar, o Calvário representou para Cristo o lugar da salvação. Glória seja dada ao nome de Jesus. Foi lá no Calvário que ele pisou na cabeça da serpente. Foi lá no Calvário, na cruz, que ele tomou do inferno e da morte, a chave do inferno e da morte de Satanás. Foi lá que ele esmagou a cabeça daquele que tinha poder sobre a morte. Foi lá que ele conquistou para a humanidade que crer nele a vida eterna. Então o Calvário representou para Jesus também o lugar da salvação, como afirma os versículos 40 a 43, que diz: respondendo-lhes, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus,
estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos mereceram, mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. O Calvário para Jesus também representa o lugar da salvação. Irmãos, essa cruz tinha um grande propósito em vista. Esta cruz tinha o propósito da redenção da raça humana. Ai de nós se Jesus Cristo não fosse pregado naquela cruz. Ai da humanidade em todo o tempo, se Jesus Cristo não se desse como sacrifício vivo. Ele foi morto naquela cruz, não foi porque ele não tinha poder para se livrar dela, não, ele era Deus ali em pessoa, um homem Deus, 100% homem, 100% Deus. Jesus Cristo, ele tinha natureza humana e divina, ele podia sair daquela cruz, ele podia até mesmo ter evitado o seu sacrifício, as suas torturas e as suas humilhações, mas ele sabia que ele precisava ir para que o cumprimento da palavra da redenção pudesse se estabelecer. Então foi a troca. Quando você, por exemplo, quer ofertar a Deus o seu louvor, a sua adoração, a sua oferta de amor, você o faz para glorificá-lo ou para buscar de Deus algum favor. É necessário que você se apresente diante de Deus não com as suas mãos vazias, mas que você possa se achegar a Deus no mínimo com o coração quebrantado e contrito e oferecer a Ele esse sacrifício de louvor, para que Ele venha aceitar tal sacrifício e venha se alegrar da sua vida, abençoando a sua vida para a salvação da humanidade perdida. Foi necessário que Jesus se oferecesse a Deus como um sacrifício vivo, passando por esses momentos difíceis, desse calvário que ele enfrentou, porque esse sacrifício não era para ele, a cruz não era para Jesus, o julgamento não era para Jesus, a condenação da vida não era para Jesus, era para mim e para você, porque nós éramos pecadores, e porque muitos são pecadores e precisam obter o perdão de Deus, e somente pelo perdão, somente terá o perdão de Deus se você reconhecer Jesus, o teu Salvador, o teu Redentor, porque o teu sacrifício não te leva a Deus, as tuas ofertas não aplacam a ira de Deus sobre tua vida, mas o sacrifício de Jesus, a oferta de Jesus, a doação de Jesus naquele Calvário é o que faz Deus então recebê-lo e então perdoar o perdão, aliás, se dar o perdão que tanto você almeja. Então, em Jesus, você tem o perdão de Deus. Pelo sacrifício de Cristo naquele Calvário, você poderá ser aceito por Deus, recebido por Deus. Queridos, por trás do Calvário havia um grande plano de Deus, que era o plano da restauração humana. Enquanto os inimigos de Deus achavam que eles estavam matando o Messias, enquanto as hostes espirituais da maldade, o inferno, Satanás e os demônios achavam que estavam destruindo o autor da salvação, a sua morte na cruz foi a vitória triunfal do grande eu sou, do Cristo Redentor. A palavra de Deus nos diz que ao descer daquela cruz, morto, ele foi sepultado.
e ao terceiro dia, aleluias, ele ressurgiu dentre os mortos, ele venceu a morte, Jesus ressuscitou, aleluia, e ele tomou de Satanás a chave da morte e do inferno, aquele que tinha o poder sobre a morte. Jesus então o subjugou debaixo dos seus pés, e agora ele declara em todos os tempos: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente, e aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque eu sou a ressurreição e a vida. Se você quiser ter vida eterna, olhe para Jesus, assim como ele declarou a Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado numa cruz, no madeiro, e todo aquele que olhar para ele e crer, terá perdão e salvação. Então eu digo para você nesta manhã, olhe para Jesus, creia de todo o seu coração, confesse-o como seu Salvador e Senhor, e Deus receberá você como filho e filha amada, porque Jesus Cristo naquele Calvário abriu um livre acesso à presença de Deus, e pelo nome de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, você será perdoado por Deus, se tão somente você se curvar a Jesus e reconhecê-lo como teu Redentor. O Calvário foi a estratégia que Deus usou para salvar o homem pecador. Não havia outro meio de salvação para a humanidade perdida, se não fosse pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo naquela cruz. Lá Deus então o aceitou, lá Deus então o perdoou, e olhando para Jesus, Deus também poderá fazer com que a tua vida seja liberta e salva para o louvor do seu nome. Oh, meu querido irmão, o tempo jaz, o mundo jaz no maligno, nós não sabemos o dia de amanhã, nós estamos vivendo uma realidade triste, cruel nesses últimos tempos. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos para declarar Jesus como nosso Salvador, porque não há outro meio de escape para o homem perdido, pecador. O homem perdido, pecador, só poderá ser salvo por intermédio dos méritos, do sacrifício de Jesus Cristo naquele Calvário. Você pode ter vivido a sua vida inteira fazendo bem, ajudando os velhinhos, ajudando os órfãos. Você pode nunca ter mentido na sua vida, nunca ter adulterado, matado, roubado. Você pode ter vivido uma vida toda sem fazer nada disso, mas continua sendo pecador, porque tu foste gerado debaixo do pecado. A Bíblia diz que Deus encerrou todos os seres humanos debaixo do pecado. Nós herdamos os pecados dos nossos primeiros pais. O apóstolo Paulo declarou que todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus, e nenhum ser humano poderá se chegar a Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo, aquele que passou por aquele Calvário, dando a sua própria vida para resgatar a vida de outros. Eu quero concluir essa mensagem refletindo sobre as últimas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro ele disse, lá no Calvário: Deus meu, por que me desamparastes? Queridos, ali ele estava sozinho, ali ele estava sofrendo as dores do inferno, para que não fôssemos para lá. E por amor ele tomou o nosso lugar naquele Calvário. Ali ninguém estava com ele e podia ajudar. Ali só estava circundando ele o império da morte e das trevas. Era o lugar que nos aguardava. E ali ele bramou. Em segundo lugar, tenho sede. Jesus declarou isso como humano: tenho sede.
Amados irmãos, febre ardente, sede excruciante o tomou por inteiro. E em vez de água, deram-lhes vinagre a beber. Isso era o fel que nos aguardava eternamente no inferno. E esse fel estava reservado a cada um de nós, mas ele bebeu por nós. Em vez de água, deram vinagre. E vinagre tem sabor de fel. E este fel era que nos aguardava eternamente. E ele tomou por cada um de nós. Depois ele declarou: está consumado. Amados, aqui ele exclamou de alívio e gozo triunfante, sinalizando com isso a destruição do reino do pecado e da morte. Quando ele declara está consumado, ali ele se prepara para render o seu espírito. Então ali ele cumpriu a grande missão pela qual Deus, no seu grande plano de amor, estabeleceu para que eu e você pudéssemos ter a única oportunidade de um dia se encontrar com o Criador. E ali ele declara: está consumado, destruindo o império que reinava do pecado e da morte. Somente Jesus tem poder sobre o inferno, sobre os demônios, sobre a morte eterna, porque ele já consumou o sacrifício que ele veio fazer. Ele consumou, cumprindo a missão que ele veio entregar, a oportunidade de você se encontrar com Deus. E por último, ele declara: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito, indo para a presença do Pai, preparar um lugar eterno para mim e para você. Hoje, Jesus quer te dar perdão. Hoje, Jesus quer te dar salvação. Eu pergunto a você: qual vai ser a sua resposta? O Calvário para Cristo representou tudo isso, mas esse Calvário era para mim e para você. Qual vai ser a sua resposta? Continuar incrédulo, indiferente? Você vai dar as costas à única chance que a humanidade tem, que o homem tem, dada por Deus, de um dia se encontrar com seu Criador, com Deus? Só há um meio de salvação, e esse meio foi descrito nesta grande missão cumprida no Calvário, na cruz, de 2020 anos atrás. Em Cristo Jesus você terá redenção e salvação, basta tão somente crer. Eu vou orar por você nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, Deus bendito, santo e eterno, obrigado por Jesus Cristo ter sido imolado, morto, sacrificado naquele Calvário, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou e, ó Deus, enviou o seu único Filho para se doar em favor de cada um de nós. E o sacrifício de Jesus naquele Calvário nos levou agora, Pai, a chance, a oportunidade única de termos comunhão com o Senhor. Então, para aqueles que ainda não entenderam, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, faça-os compreender esse mistério, Deus, para que possam olhar para Jesus e ver que nele, Senhor, ver que no seu sacrifício, Deus poderá lhes dar perdão e salvação. Eu oro, meu Pai, por aqueles que ainda hão de vir ao Senhor, por aqueles que ainda hão de reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Eu oro a Deus por nossos familiares, para que eles possam também entender, ó Deus, o grande plano de salvação dada por Ti, porque não existe outro plano a não ser Jesus Cristo, morto na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, e agora vivendo e reinando eternamente, poderá nos tornar, ó Deus, herdeiros de Deus, filhos de Deus, porque
porque Ele nos comprou para si mesmo. E todo aquele que olhar para Ele e crer terá o perdão e a salvação. Muito obrigado, Deus, em nome de quem nós profetizamos ser o autor da nossa salvação, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Forte abraço. Logo mais à noite, a partir das 18h30, teremos o nosso segundo culto desta noite. Venha, participe, esteja conosco. Fique ligado, nós estaremos também gravando pelas lives. No nome de Jesus, tenham todos um bom dia e um bom domingo. Amém.